Boa tarde, professor Maurício, docente da disciplina Tópicos Especiais em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E boa tarde também aos demais colegas da disciplina que me acompanham nessa jornada dessa especialização. Então, eu vim aqui fazer um vídeo para discutir, tentar responder a seguinte pergunta: é importante discutir racismo na contemporaneidade? Por quê? De início, eu peço licença ao professor para fazer um aparato histórico rápido. Falar de racismo no Brasil é falar em classes sociais. Até mesmo porque se o próprio negro é pertencente a uma minoria que é uma classe social. O Brasil foi um dos últimos países que aboliram a escravatura. E logo quando foi abolida a escravatura, há relatos no Rio de Janeiro, quando se decretou a abolição da escravatura, os patrões que tinham os escravos levaram os negros, né, que eram uma propriedade deles até então, levaram na praça no centro do Rio de Janeiro, cortaram as correntes, né, inclusive tinham até correntes no pescoço, etc. E falou, vocês estão livres. Enfim, jogou o negro na rua, né? Não teve nenhum amparo estatal e os negros foram de certa forma, rodando a cidade, não tinham onde ficar, não tinham casa. E isso casa com a vinda dos imigrantes europeus no Brasil, que quando chegaram no nosso país, eles quiseram se distanciar dos negros. Então, eles se distanciavam dos negros e iam para os empresários e fazendeiros da época com o seguinte argumento, de que eram diferentes deles, dos negros, né? Que eles sabiam ler, sabiam escrever, eram mais alfabetizados e até então, e realmente eram até. Então, essa origem fez com que o negro ele ficasse deslocado, ele pertencesse a uma classe social mais na base da pirâmide social, vamos dizer assim. Eles se deslocaram aos morros do Rio de Janeiro, que hoje se originou as favelas, né? Então, esse contexto histórico de ser uma abolição tardia, né? E veio também o preconceito, né? Que é como foi abolida a escravatura e os negros eram livres, ainda se tinha na mentalidade das pessoas de que eles não eram, vamos dizer assim, seres humanos, que eles deveriam trabalhar a ferro e fogo, né? E isso até hoje tem reflexo no nosso país. Hoje o negro ele é visto como executando trabalhos mais manuais. Pedreiro, no caso de uma negra, uma empregada doméstica. Então eles é notável isso. Você observar no seu dia a dia, você vê que essas pessoas elas executam serviços mais manuais, que não exigem muito do intelecto. E quando você olha para a burguesia, os empresários, você vê pessoas brancas, dificilmente um negro. Então, essa distância de classes, em que o branco está em setores também
em universidades, em como funcionário público também, em cargos mais altos, e o negro ele está em cargos mais inferiores, mais abaixo, não menos importante. Mas há de se notar que o branco ele tem cargos mais acima da pirâmide, né? Por isso que é importante são as ações afirmativas, as políticas públicas. Por quê? As políticas públicas para uma ascensão do negro em universidades e também em empregos públicos. Empresas privadas também muitas estão adotando. Por quê? Fazer essas ações afirmativas é você trazer essa minoria sociológica, os negros, para ocupar cargos que são cargos do maior topo da pirâmide. Você entrar no judiciário e ver um juiz negro, você entrar na universidade e ver um professor negro, ou mesmo até um reitor. Então, as ações afirmativas são para integrar o negro para cargos que até então eram de pessoas brancas. Há uma resistência nisso e algumas falácias que eu vou apontar aqui. A primeira, você criando uma cota de vagas para as pessoas negras denota que o negro é menos inteligente. A questão não é essa. E não é menos inteligente ou mais. Não se trata disso. O que se trata é você tirar o negro, como eu disse, de uma situação em que ele está distante de ocupar um cargo de chefia e colocá-lo em cargos que até então eram ocupados por brancos. Outra falácia. Mas tem negros que têm dinheiro, que pertencem à burguesia. Sim, excepcionalmente tem. Mas o racismo vai além da situação econômica. Não é porque uma pessoa negra tem uma condição financeira melhor, e às vezes até mais do que um branco, que ele não vai sofrer racismo. O racismo ele não está condicionado à situação econômica da pessoa. Outra falácia, é um privilégio as cotas. Não é um privilégio, porque essas cotas elas são uma forma temporária. É um período de anos, e nesse período de anos você vai integrando o negro a certos setores da sociedade. Então, aí eu venho responder a pergunta. É importante discutir racismo na contemporaneidade? Sim. Porque o país, como eu disse, foi um dos últimos a abolir a escravatura. Então isso, até hoje, tem um reflexo muito grande. É uma ferida que nós temos que fechá-la, né? Então, quanto mais houver uma integração de negro a cargos maiores e a ascensão maior para o topo da pirâmide, ou mesmo a ascensão para a classe média, mais vai mudar o pensamento das pessoas sobre a situação do negro, evitando até comentários preconceituosos, né? Então é isso. Fica aí meu vídeo e obrigado.